Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Boa noite, amigo internauta que está aqui assistindo a este momento especial. Que Deus o abençoe ricamente e o conduza. Amém? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer vir aqui representar a Clínica Adventista e trazer uma mensagem propícia aos nossos corações. Antes, eu gostaria de apenas dar um recado, enfatizar um recado importante. Amanhã, dia 25, às 7h30 da noite, nós teremos a presença do Dr. Grady. Ele é americano, é doutor na área de criacionismo e estará falando sobre o dilúvio. Então, eu acho interessante você convidar os amigos, dar aquela ligadinha, você mesmo estar aqui presente para aprender um pouco mais, né, sobre o dilúvio e no aspecto científico. Isso é importante. Que Deus te abençoe ricamente, que nós possamos agora, essa noite, estarmos contritos, com os nossos corações dispostos a aprender um pouco mais da palavra de Deus, que tanto nos edifica, que tanto nos eleva. Eu queria dar as boas-vindas aos visitantes, amigos que nos visitam. Seja bem-vindo à casa de oração da Igreja Adventista, essa casa de Deus, que você possa se sentir confortável e tremendamente abençoado. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a oração. Nós temos o texto base da mensagem, é Daniel 6, versículo 10. O título da mensagem é: A oração faz parte de sua vida? Nós iremos aprender pelo menos 3 aspectos da vida de Daniel, que você pode aplicar para a sua vida e enriquecer o seu lado espiritual, desenvolver e trabalhar as suas emoções da melhor maneira, aprendendo através da oração. A oração diz que é a respiração da alma, e de fato é. E vocês vão entender no final dessa mensagem o aspecto da oração sobre a tua saúde. Eu, como pastor da Clínica Adventista, não posso deixar de comentar da relevância da oração no aspecto de sua saúde física, emocional e, claro, espiritual também. Ela tem um poder de influência que ultrapassa barreiras. E nós vamos aprender sobre isso essa noite. Ok? Então eu convido a vocês, queridos, a nós lermos Daniel capítulo 6, verso 10. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu convido a vocês a fechar os olhos novamente e vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Pai querido que habita nos céus, é um prazer estar aqui em sua presença, ter todos esses filhos do Senhor aqui, Pai, para contemplarmos a sua palavra, aprendermos mais da sua vontade e os seus desígnios para nossas vidas. De um modo especial, eu venho pedir que o Senhor Santo Espírito habite em mim e me dê a luz, sabedoria para transferir, passar essa palavra para os seus filhos e eles possam compreender. Quebrante o meu eu e o meu orgulho, quebrante o eu e o orgulho de cada filho seu que está aqui e que possamos deixar costumes ruins de lado, aprender coisas novas com a sua vontade e termos assim a bênção do Senhor. Bendito seja o Senhor em nossas vidas. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de seu amado Filho Jesus. Amém. O texto bíblico diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu acho que vocês concordarão comigo, meus amados irmãos, mas se essa não é a primeira história aprendida pelas crianças, com certeza é uma das primeiras nos lares cristãos. Concordam comigo? Pelo menos eu lembro quando era pequenininho. Inclusive, o Arautos do Rei tem uma canção dedicada às crianças, não é? Daniel na cova dos leões. E, em certo sentido, a simplicidade dessa história, o seu esboço claro do que é certo e errado, e o seu final feliz, não é? E a descrição clara da fé de Daniel quase torna essa história um lugar comum para nós. É natural nós comentarmos e dialogarmos sobre essa conversa, sobre essa história. Ao mesmo tempo, as questões que elas suscitam não são tão simples assim. Afinal de contas, você sabe e deve saber, se você não sabe eu lhe informo, na história cristã, houve muitos registros de pessoas que foram jogadas nas covas dos leões, mas diferentemente de Daniel, o que aconteceu com elas? Elas foram mortas.
elas foram literalmente estraçalhadas. Eu acho que você já deve ter assistido algum documentário onde os leões atacam a sua vítima. Em quantos minutos eles conseguem devorar, estraçalhar aquela zebra ou aquele animal ou antílope? Minutos. A morte é instantânea. Mas o que será que aconteceu então? Para você que já sabe, eu peço sua paciência. Mas para o amigo que nos visita, eu gostaria de fazer um breve esboço do que aconteceu no capítulo 6, culminando no ato dessa oração que nós lemos de Daniel e vendo o seu desfecho. Basicamente, o relato bíblico que traz a Bíblia, pareceu bem ao rei Dário constituir 120 governadores para administrar o seu reino. Esses governadores eram chamados de sátrapas. E eram chamados de sátrapas porque cada região, cada província era chamada de satrápias. E eles eram chamados de sátrapas. Por isso que o texto bíblico, quando você ler, vai estar dizendo isso. Mas eram governadores. E sobre esses 120 governadores, o rei Dario colocou 3 homens de sua plena confiança, constituindo eles como presidente desses governadores. E um deles, nada mais, nada menos, era o personagem central, Daniel. Rapidamente ele se destacou e diz ali no versículo 6 que ele tinha um espírito excelente. E esse espírito de excelência não era dado por outras pessoas e nem pelo seu conhecimento próprio, do seu estudo, era dado por Deus. E o rei Dario desejava promovê-lo a ser o principal sobre todos aqueles 122 homens do seu governo. Ele estaria apenas abaixo do rei Dario. Isso nos faz lembrar de José. Vocês estão lembrados quando ele estava no Egito? O que aconteceu com ele? Se tornou o segundo do reino. E Daniel, estudioso da Bíblia, sabia que esse testemunho dado há pelo menos 1660, 1670, a 1307 anos, há uma indefinição de datas, mas mais ou menos era esse período, antes de Daniel, havia acontecido isso com José. E aqui há uma lição para nós. Como o texto bíblico fez a diferença na vida de Daniel e como ele quer fazer diferença em nossas vidas hoje. Inveja, maus intentos partiam daqueles 122 corações. Mas nenhuma culpa podiam achar em Daniel, porque ele era um homem correto, era um homem íntegro, justo. Mas foi aí que astutamente esses 122 homens deliberadamente fizeram um plano. E esse plano, eles usariam a própria lei de Deus que Daniel se fundamentava para o incriminar. Mas como assim, vocês perguntam para mim? Muito simples. Eles iam criaram um decreto pelo qual aquele que não o observasse seria conduzido à cova dos leões. E o decreto foi um decreto forte, pois aqueles 122 homens invejosos, aqueles 122 homens que mal intentavam sobre Daniel, eram 122 contra 1. Humanamente, impossível vencer, mas divinamente fácil de vencer. E o decreto era, simplesmente, que quem fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem num espaço de 30 dias, que se não fosse ao rei Dário, estavam colocando ele como Deus, e ele ali com orgulho gostou dessa proposta, seria lançado na cova dos leões. É interessante notar que quando Daniel soube que esse edito estava assinado pelo rei Dario, ele imediatamente fez o quê? Foi para sua casa, subiu ali no andar mais alto da sua casa, no seu quarto, e como de costume, orou. Orou quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Sabe, queridos, será que naquele instante ele se desesperou? Daniel se desesperou? Será que ele quis fugir? Será que ele pensou, agora estou frito? Não. Ele foi fazer o que era costume. E o seu costume era o quê? Orar. O orgulho que os moveu, aqueles 122 homens, a soberba, a astúcia, a inveja, o desejo de ser mais, o desejo de ser o Deus de sua própria vida. E outro ponto, o desejo de ser adorado, no caso de do rei Dario, levou a tudo isso. E aqui fica um breve parêntese para nós meditarmos. Nós não somos nada, queridos. Definitivamente nós não somos nada agindo dessa forma.
os 122 homens agiram igual aqueles cristãos, se é que podemos dizer cristãos, que vão igual um raio fofocar aquilo que ouviram do seu próximo. E vão contar para o outro, e dizem daquilo, e falam mal daquele, e traz picuinha de um lado, e faz isso de outro. E eles foram falar para quem? Para o rei Dario, fofocar, dizer que Daniel não havia sido fiel àquele decreto. E o interdito devia cair sobre ele, e ele deveria ir à cova dos leões. O rei, ao ter ele a ciência do mal que havia sancionado, ficou completamente penalizado. O texto bíblico diz isso. Pois sabia que a sua falsa exaltação como Deus, que não era, levaria o homem que ele mais admirava no reino, o homem que ele mais confiava, levaria o homem que ele mais estimava como governante do seu reino à morte. E olha, queridos, que Daniel era um estrangeiro ali. No seu sangue não corria um sangue persa. Ele poderia ser um homem desvalorizado por ser um estrangeiro, mas era o homem de maior confiança do rei Dario. Eu fico me perguntando, o que será que Dario pensou naquele instante? Como é que ele se permitiu? Ele pensou assim, meu Deus, como é que eu fui permitir? Como é que eu fui ser um orgulhoso? Como eu sou um homem ruim? Que situação, queridos. Mas o que foi fazer Daniel naquele instante? Ele foi fazer o quê, queridos? Orar. E não só uma vez, 3 vezes ao dia, como era seu costume. E não foi uma oração daquele tipo, tapinha nas nossas costas, quando nós temos pressa de despedir alguém ou estou apressado. Não. Foi uma oração congruente, foi uma oração firme, foi uma oração que lhe dedicou o tempo. Mesmo assim, ele foi levado à cova. O decreto era irrevogável. O rei Dario, completamente frustrado, se sentindo enganado e traído por aqueles 122 amigos da onça, se podemos dizer assim, foi até a boca da cova e disse a Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Este homem ficou extremamente arrependido ao deixar-se levar pelos enganos do pecado, do orgulhoso, do pecado, do orgulho, e se dirigiu ao seu palácio. Passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento algum para o alegrar. Dele fugiu o sono. E o que ele fez quando os primeiros raios de sol despontaram? Estava lá na boca da cova, na cova dos leões. Olha a expectativa dele. E nós vamos ler agora o versículo 20 do capítulo 6 e vamos ver o que o rei Dario disse a Daniel. Verso 20 diz assim, chegando ele à cova, clamou por Daniel com voz triste, como se desacreditado. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te das garras dos leões? E o que acontece na sequência, meu amado? Vamos continuar a leitura. Então Daniel falou ao rei. Daniel o quê? Falou. Daniel estava vivo. Imagine a sensação de Dario naquele instante. Verso 22. O meu Deus, ele diz, verso 21. Ó Deus, vive eternamente. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz seja multiplicada. Faça um decreto, olha um decreto agora para o lado positivo, não é? Ao qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel
do poder dos leões. Amados, sem sombra de dúvidas, eu poderia fechar a minha Bíblia e ir embora agora. Eu creio que você já entendeu certa parte dessa mensagem. Como Deus é fiel para aqueles que são fiéis para com Ele. Principalmente aqueles que são acostumados a estar de joelhos no chão. Ou mesmo sem os joelhos no chão, mas orar continuamente diante de Deus. Mas eu não posso terminar por aqui. Eu gostaria de levá-los a imaginar algo não muito convencional nesse instante. Para você perceber o que Daniel poderia ter sentido ou como você reagiria naquela situação em que Daniel estava às vésperas de ser jogado na cova dos leões. O que eu vou aqui falar para você é algo fictício. Eu creio com a minha mente aqui mesmo. Se algo aqui te fazer sair do trilho, ok? Mas eu gostaria de convidar a você, primeiramente, a fechar os olhos. Eu preciso que você feche os olhos e imagine o que eu vou lhe colocar aqui. Mergulhe nessa história. Imagine que ela esteja acontecendo com você. Eu gostaria de gravar o rosto de alguns aqui, só para ver as expressões. Eu vou tentar relatar depois, ok? Feche os seus olhos e pense nisso que eu vou dizer. Você, porventura, conseguiria orar tranquilo, sabendo que se ao se colocar de joelhos para orar, posteriormente você seria amarrado pelos pés, preso à traseira de um carro, com seu corpo nu em contato com asfalto abrasivo e quente, que só de encostar a pele você sente o ardor de queimar? Pense aí, eu sei que é algo meio estranho, mas tente sentir, perceber, ter essa sensação. O som do carro potente, alucinante, acelerando constantemente mais e mais, e a turba inflamada gritando: arraste-o, arraste-o, arraste-o sem dó. E pense mais, o veículo comendo os pneus começa a te puxar. Você, se contorcendo pelo desespero, se movimenta na tentativa de minimizar o contato da pele com aquela lixa escura aquecida pelo sol, e percebe que ao passar pela fumaça branca do pneu queimando, o seu destino eterno está selado? Pode abrir os olhos, meus amados. É meio forte, não é? É estranho. Mas eu não me lembro a data precisa. Isso aconteceu com alguns homens lá na cidade de Umuarama, de onde eu vim. Mas não por esse aspecto. Eles haviam feito uma atrocidade e o povo, para fazer justiça humana, invadiu a delegacia e pegaram esses dois assaltantes, esses dois assassinos, porque eles estruparam uma moça e queimaram o namorado dela e ela vivos. Só que ela não morreu. Ela disse quem era. Prenderam as pessoas. E a população de Umuarama, revoltada, pegaram aqueles dois homens, amarraram os seus pés e saíram puxando a avenida de Umuarama. Você acha que esses homens que fizeram isso naquela época não poderão fazer com isso conosco no momento da perseguição final? No momento onde se levantará um cristão verdadeiro ou não? Choca, não choca? Agora pensa aqui comigo, meu amado. Ser jogado na cova do leão é fácil? Quando aqueles homens foram jogados, o que aconteceu com eles? Antes de eles tocarem o solo, o que aconteceu? Os leões os alcançaram e começaram a os devorar. Percebam, queridos. Será que nós conseguiríamos orar numa situação como essa? Ora aí para você ver se você não vai ser arrastado pelo carro. Ora aí para você ver se você não vai ser jogado na cova dos leões. Ou feita outra coisa, outra atrocidade em sua vida. Eu gostaria de convidar vocês a analisar 3 aspectos deste momento em que Daniel firmemente decidiu resolutamente orar e ser fiel a Deus. E o primeiro aspecto que eu gostaria de analisar com vocês é: Daniel não orou pela emergência, e sim porque ele havia costume de fazer. Esse é o primeiro aspecto. Ellen White revela no livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, na página 540 e 542, que os inimigos do profeta contavam com um firme apego de Daniel ao princípio para o sucesso do seu plano. Ao princípio que ele tinha a palavra de Deus. Ele percebeu logo um maligno desígnio e o propósito que tiver na elaboração desse decreto, diz o texto. Mas não mudou a sua conduta, no mínimo que fosse, mesmo sabendo que ia para a cova dos leões. Mesmo sabendo que iria ser arrastado por um carro nu, no asfalto quente, deixando as marcas de sangue por ali. Antes renunciaria à própria vida ao renunciar à sua esperança de auxílio em Deus.
Ele não procurou ocultar o seu ato, embora soubesse muito bem quais seriam as consequências de sua fidelidade a Deus, diz o texto, seu espírito não vacilou. Amado, isso aqui é impressionante. A emergência enfrentada pelo profeta Daniel exemplifica as muitas que poderemos passar ao decorrer de nossas vidas, principalmente quando o fim estiver se aproximando, e já está, e nos preparemos, e os embates que teremos para ser fiéis ou não sermos fiéis a Deus. Mas será que serão essas emergências que devem nos motivar a orar verdadeiramente? Será que é o medo de ser morto? Será que é o medo de ser perseguido que deve nos instar a orar? De fato, elas nos podem assustar, mas pense aqui comigo. Elas não podem ser um fim em si mesmas. Ou, melhor dizendo, elas não podem ser o estímulo, o combustível, a ignição para nós começarmos a orar. Orar de maneira sistemática, como Daniel orava. Este é um assunto sério, amados. Envolve, sabe o quê? Literalmente a minha salvação e a sua salvação. O costume de fazer ele está relacionado principalmente a 3 aspectos. Primeiro, as suas prioridades. Se você ora pouco ou ora demais, não importa. As suas prioridades estão aí. O hábito de orar também está relacionado com seus hábitos cotidianos. E um terceiro ponto, a frequência ao realizar as tarefas. Um hábito precisa ser criado, um costume precisa ser criado. Mas mais do que isso, o costume de orar principalmente está ligado, sabe o quê? A quem governa a sua vida. E aqui eu vou dar uma receita clássica, curta e direta. Amados, se você ora pouco, Deus não é o Deus de sua vida. Se você ora muito, se você ora constantemente, tenha plena convicção que é Ele que norteia e guia sua vida. Isso aqui é algo forte. Se nós oramos pouco, se nós dedicamos pouco tempo à oração, se nós não estamos em atitude de oração, nós fatalmente perderemos a vida eterna. Isso é algo muito sério. E sabe, queridos, quem pode estar governando a sua vida se você ora pouco? Você mesmo. E aí que mora o perigo. Com todo orgulho e senso de que você sabe conduzir a sua vida, a sua oração pode já não ser uma oração daquelas como deveriam ser, como a de Daniel. Às vezes para você ela vai ser um simples requisito, uma reza, uma repetição vã. Mas lembre-se, queridos, o que fez Daniel? Quando soube do interdito, quando soube do decreto? Orou 3 vezes diante das pessoas, não vacilou. Um segundo aspecto que eu gostaria de analisar na oração de Daniel é um aspecto muito parecido com o primeiro, porém diferente. Diz assim, ele não orava quando podia. Ele tinha um costume de fazer, mas não era quando ele podia. Como todos sabemos, e eu creio que já experimentamos, é muito fácil se deixar levar pelos costumes e nós deixarmos a oração apenas quando podemos. 1000 desculpas surgem. A gente coloca, por exemplo, eu oro curtamente, você pode dizer, eu tenho dificuldades por orar porque eu sou exprimido pelo tempo que me apura, exprimido pelo sono que está chegando, apressado pelos visitantes que estão em sua casa, então eu não posso orar muito. Talvez trocamos por uma conversa prazerosa, é assim que acontece, pode acontecer. Trocamos por um filme empolgante, deixamos de orar por isso. Pelo momento de esporte fixo em sua semana, aquilo você não deixa de fazer, não deixa de assistir. Mas deixar de orar, isso aí eu posso deixar, Deus entende. Pela responsabilidade de fazer o almoço, as donas de casa, que tem uma grande responsabilidade, um trabalho exemplar, eu admiro demais a dona de casa. A começar pela minha esposa, que é uma excelente dona de casa. Uma mulher que faz isso com amor, com esmero. Eu admiro muito. Mas nós podemos, nas nossas coisas normais do dia a dia, que são aprovadas por Deus, nos perder na falta de costume de orar e colocar elas como empecilho. Eu tenho muitas atividades a ser feitas. Enfim, nós ignoramos a oração ou podemos estar ignorando a oração do nosso cardápio diário. E eu gostaria que vocês que me ouvem fossem para a oração como o diabético é para a insulina. No grau mais severo dessa patologia da diabetes, o paciente ou a pessoa se torna insulina o quê? Dependente. E ai dela se ela não administrar a insulina no seu corpo. O que acontece com ela depois de alguns dias? Ela morre. Eu gostaria de estimular vocês, meus queridos irmãos, a sabem serem o quê? Oração dependentes.
a terem ciência que se deixarem de orar, deixarem de se comungar com Deus, vocês vão morrer. Mas não vão morrer fisicamente nesse instante. Vocês podem estar mortos ou morrerem espiritualmente. A morte espiritual, queridos, está completamente relacionada à falta de nós orarmos. E morto espiritualmente é morto para a eternidade. Será que vamos continuar apenas orando quando podemos? E falando em podermos? Você pode sim orar mais, mas peça ajuda a Cristo. Ele irá te ajudar. Mas você pode dizer, amém, irmão. Henrique, eu não consigo, eu tenho desejo, não tenho vontade, eu falo, oro, mas parece que a coisa não flui. Então, meu querido, escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Experiência própria. Simplesmente experimente separar um tempo fixo e de qualidade para o seu Deus. Quer dizer, Deus, né? Porque às vezes você é o seu Deus. Cuide com isso. Marque um horário, invista em leitura e oração, literalmente disponha de tempo, disponha de compromisso com o Todo-Poderoso e você vai começar a perceber que a oração começa a brotar. Já percebeu que quando você não está contente com o trabalho ou alguma coisa que tem que fazer, mas quando você se propõe a fazer, coloca as metas e planos, você faz e não fica feliz depois? E começa a fazer sem vontade? Com oração é a mesma coisa. Não, é diferente, queridos. Vocês não podem esperar vir aquela sensação, o sentimento, agora eu preciso de orar. Não, é automático. E tem que ser assim para se tornar voluntário, gostoso e prazeroso. E eu quero dar aqui, pelo menos, 5 dicas de como você pode orar. A oração ela pode perpassar por 5 etapas. E a primeira etapa que eu costumo fazer, que é muito edificante, eu aprendi estudando, inicie sua oração engrandecendo a Deus. Exalte e glorifique o Deus que abriu o Mar Vermelho, por exemplo. Aquele Deus que é poderoso, exalte-o, enalteça-o. Ele é o seu Criador, é o seu mantenedor. Comece fazendo a oração assim. Após isso, em segundo plano, agradeça pelas benesses em sua vida. Agradeça pela água que você bebe, agradeça pela família que você tem, agradeça por você não ter sofrido nenhum acidente no dia. Tenha um coração grato. E em terceiro momento, após você enaltecer a Deus e agradecê-lo, reconheça que você não é nada, que você é o pó. Peça perdão dos seus pecados. E nesse instante que você engrandece a Deus, que você o agradece pelas bênçãos e também que você reconhece que você não é nada, sabe o que você vai fazer? Pedir por você? Interceda. Esvazie-se do seu eu. Preocupe-se com o seu próximo. Ore por alguém. Eu trago aqui comigo sempre, eu já mostrei alguma vez aqui, mas eu quero mostrar. Eu tenho minha cadernetinha de oração. Eu computei aqui antes de entrar, eu tenho 98 nomes que eu oro. Às vezes em uma sentada eu pego e começo a orar intercedendo para essas pessoas. E quando eu vejo, passou-se 40, 50 minutos. É incrível, irmãos. E não é penoso. E depois que eu oro por todos, às vezes eu separo, às vezes eu oro por 30 e depois mais 30. Eu vou para a última parte da minha oração, que é o que se recomenda. Sabe qual é? Aí sim você clama por você. Aí sim você derrama o seu coração. Quando você chegar nesse instante, você não vai ter nem vontade de pedir por você, que vai se sentir tão abençoado, tão como é que eu posso dizer? Tão inspirado, tão leve, que os seus problemas quase desaparecem. Hábitos de orar. Hábitos de orar. Queridos, eu quero ir para o terceiro e último ponto. Daniel foi orar para mostrar que o Deus do céu era maior do que o rei. E aqui para mim chegou o ponto mais importante dessa mensagem. Para Daniel mostrar aos presidentes e sátrapas que o Deus do céu era maior que o rei, ele primeiramente aprendeu a ter uma atitude de verdadeira reverência para com Deus. Essa atitude vinha inspirada por um sentimento profundo que Daniel tinha da infinita grandeza do Pai. E aqui cabe, querido, o profundo estudo da Bíblia. Pois se você não estuda a Bíblia, se você não se alimenta, você não sabe nem para quem você ora. E ele sabia para quem ele orava. Ele experimentava isso. E eu não posso deixar de citar um texto do livro Mensagem aos Jovens, que eu tenho marcado desde a minha juventude. Eu ganhei do meu tio um livro antigo, com aquele papel que fica amarelado. E está marcado lá. Eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: com esse sentimento do invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado ao orar. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus se encontra ali e ao se manifestar reverência, atitudes e maneiras, o sentimento que inspira essa reverência se tornará mais profundo. Santo e tremendo é o nome de Deus, é que diz.
declara o salmista. Ao proferirem esse nome, os anjos velam o rosto. E aqui diz assim: se os anjos velam o rosto, com que reverência, pois, devemos nós, caídos pecadores, termos a palavra de oração em nossos lábios? Pelo amor de Deus, queridos, entenda algo aqui. Eu digo do fundo do meu coração: não orem por orar. Toda vez que você evoca Deus em oração, você está invocando o seu Criador. Isso é algo sagrado. É por isso que, às vezes, nós nos incomodamos pela falta de reverência em alguns momentos na igreja. É por isso que, muitas vezes, para você ter sua oração, o seu estudo da Bíblia, para você se concentrar e crescer, você precisa de silêncio, estar a sós. Requer reverência de nossa parte. Sabe, queridos, nós já lemos o que diz o desfecho da história. Daniel saiu vitorioso. O rei exaltou o nome de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta para ir para o fim, queridos. O que nós esperaremos mais? Não podemos mais esperar para orar. Precisamos agir, precisamos fazer. E eu queria finalizar e ir para o fim dessa mensagem dizendo para você que a fé que Daniel tinha, a saúde física que ele tinha, a saúde mental e a saúde espiritual que ele esbanjava não era à toa. E eu me surpreendi pesquisando e estudando que isso era em decorrência da oração. Além de ter uma excelente alimentação, além de ter um físico invejável, além de ter uma saúde emocional como poucos, ele tinha a oração como uma das responsáveis por essa tríade da saúde física, mental e espiritual. Foi comprovado cientificamente que quando você ora, o poder da oração, o benefício da oração, acarreta benefícios físicos para o seu corpo. E um deles, ou alguns deles, são regularizar o ciclo respiratório, regularizar o ritmo cardíaco, ele aumenta o fluxo de sangue para as células, reduz o nível do hormônio cortisol, o principal responsável pela morte dos neurônios. Eu estou lendo aqui que eu não lembro de todos. Permite níveis profundos de relaxamento e bem-estar. Está pensando você de relaxar, desestressar, aliviar o estresse? Ore, meu amigo. Mas ore da maneira certa. Ore como Deus lhe pede. A comunidade médica que participou dessa pesquisa percebeu que a prática de orar muda fisicamente 4 áreas do nosso cérebro. E essas áreas são o lóbulo frontal, o córtex cerebral, toda a massa cinzenta que envolve o seu cérebro. É uma camada bem fina, mas muito poderosa, a mais importante do cérebro. Os lobos temporais, nas têmporas, e o sistema límbico. E para aqueles que não sabem, o sistema límbico está completamente ligado à emoção e ao comportamento social. A falta de orar leva à perda de memória, de acordo com o estudo, leva à demência e o mal de Alzheimer. E fora esses benefícios, outros 47 foram comprovados através da oração. Eu pergunto, queridos, por que será que Deus estimula tanto nós orarmos? Por que será que Deus nos pede tanto para termos uma vida de oração? Uma vida de comunhão? O foco para o ano que vem é o CRM, comunhão, relacionamento e missão. Esse é o slogan, e um slogan muito propício da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a União Sul. Por que será que Daniel firmemente orava deste modo? Sabe, queridos, ele orava porque ele sabia que valia a pena ser fiel a Deus. Ele orava porque ele precisava aprender mais de Deus. E Daniel orava sem cessar. Eu gostaria de concluir lendo apenas uma citação do livro Profetas e Reis e convidar você a uma mudança de atitude em sua vida. Diz assim: da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristezas, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando em suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo que poderiam desejar. Isto é, devemos ser os mesmos de quando tudo estava bem, quando as provas vêm. A nossa oração deve ser a mesma. Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. O homem cujo coração ser firme em Deus será na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando tudo estava bem. Quando a luz e o favor de Deus e do homem incidam sobre ele. A fé alcança o invisível e se apega às realidades eternas. Eu gostaria de perguntar para vocês, quantos aqui gostariam de dar uma guinada em sua vida de oração? Amém.
Quantos aqui entendem a necessidade de que orar é saúde? Quantos aqui aprenderam pela oração de Daniel que uma vida sem oração é uma vida morta espiritualmente? Amados, nós não podemos perder mais tempo. Precisamos ser oração dependentes do nosso bom Deus. Se esse é seu desejo verdadeiro, eu gostaria de pedir que você se levante para nós orarmos. E eu quero ir além. Falando em oração, se porventura há alguém aqui que precisa de uma oração especial, se há alguém aqui que veio nesse culto de quarta-feira à noite com o desejo de colocar o seu coração diante de Deus, precisa interceder por alguém, está passando por alguma necessidade, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Não hesite. Amém? Você que percebe a necessidade de pedir a Deus, meu Deus, me ensine a orar, me ensine a ter uma comunhão mais profunda, me dê desejo, me desperte esse meu coração. Vem à frente. Mas venha se você quiser, não é obrigado. Mas se você tem uma causa, que para Deus toda causa é importante, não importa a causa do seu coração, não importa qual seja, traga aqui que eu quero orar com você. Eu vou me chegar mais perto de você. Nós vamos orar todos juntos. Eu convido que você feche os seus olhos. E humildemente, durante 1 a 2 minutos, fale você com Deus. E depois eu quero continuar a oração, intercedendo por você. Ore do seu jeito, fale de sua maneira, como um amigo. Experimente falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti estão seus filhos que um coração contrito estão abrindo diante do Senhor. A primeira coisa que eu te peço, Pai, para esses seus filhos, despeça-os quando eles forem com paz no coração para suas casas. E eu começo normalmente pelo fim, pedindo que o Senhor, com a sua paz que excede todo o entendimento, venha confortar esses corações que estão aqui, venha dar o direcionamento que eles precisam, venha dar a luz necessária, venha dar aquilo que o coraçãozinho deles almejam, se for o seu querer, é claro. Quando Daniel orou, ele orou para ser livrado, mas ele disse que a sua vontade seja feita. Ele foi jogado na cova dos leões, viu o leão frente a frente, mas não foi morto. Nós temos embates na vida aqui, ó Pai. E muitas vezes estamos, quem sabe, no limiar de perder as forças. Eu venho lhe pedir que o Senhor poderosamente, com o seu Santo Espírito, ó Santo Espírito, enturgeça a vida de cada um. E que eles possam sair daqui firmes, fortes, com esperança, pelo exemplo de Daniel, que vale a pena perseverar na oração, na comunhão com o Senhor. Eu não sei se aqui tem pessoas doentes, mas devem ter. Pessoas passando por problemas de trabalho, por problemas familiares, por questões emocionais que apenas elas sabem. Por traumas, por dores, por incômodos, por vergonha, eu não sei. Mas eu peço que, humildemente, nós nos colocamos em suas mãos e o Senhor venha operar em nós o seu querer e o seu realizar. Nos dê um coração disposto a orar, nos ajude a ter firme propósito de todos os dias, de pelo menos 3 vezes ao dia, como fez Daniel, pararmos os nossos afazeres, seja na cozinha de casa, seja no trabalho, seja num cantinho de uma atividade física, a gente privilegie o Senhor. Fortaleça a fé desses homens e mulheres que estão aqui, nos prepare para o tempo do fim que está próximo, Pai, eu lhe peço. Em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado.